Agora eu convido a professora Joana Setzer. Joana vai falar sobre tendências de litigância climática e oportunidades para o Brasil. Professora Joana Setzer é professora da London School of Economics and Political Science, onde lidera a linha de pesquisa sobre litigância climática do Grantham Research Institute on Climate Change and Environment. Joana possui mais de 30 capítulos de livros e artigos publicados em revistas acadêmicas e editou o livro Litigância Climática, Novas Fronteiras para o Direito Ambiental no Brasil. A primeira obra sobre o tema a ser publicada foi no ano de 2019 pela editora Revista dos Tribunais. É doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela London School of Economics, mestre em Política Ambiental pela London School of Economics, mestre em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Possui especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas e graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi coordenadora de Relações Internacionais da Regions 4, a rede de governos subnacionais para o desenvolvimento sustentável, e durante 8 anos trabalhou como advogada na área ambiental no Brasil. Joana, muito obrigado pela sua disposição em falar conosco, e você tem a palavra. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada a todo mundo pelo convite, por todos que estão aqui nesse webinar. Eu sempre fico muito contente em poder falar com o Ministério Público. Eu tenho imensa admiração e respeito pelo trabalho de vocês, e especialmente sempre fico feliz em poder compartilhar um pouco da pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos aqui na Inglaterra, com colegas no Brasil. Então, veio daí a ideia do livro, né, que em 2017 eu já trabalhava há algum tempo com esse tema aqui, e me dei conta que no Brasil ainda era bastante incipiente, tanto a litigância quanto a doutrina a respeito, e aí falei, não, vamos começar a falar desse assunto, e é inacreditável o que aconteceu, entre começar a escrever o livro e hoje, né, o quanto que esse movimento já tomou força aí, e eu espero que continue a crescer. Então, é com esse intuito mesmo que eu gostaria de fazer a minha apresentação. A minha apresentação, a ideia é colocar um pouco do panorama geral, né, do que a gente encontra no nosso relatório de Trends in Climate Litigation, que, inclusive, eu estou traduzindo para o português para fazer parte da publicação do MP, mas também provocar algumas questões sobre o que é possível, o que a gente não viu muito no Brasil ainda, e obviamente, isso é um recado direto para os colegas do Ministério Público, que eu espero que tenham condição ainda de olhar para esse tema com mais cuidado e eventualmente, começar também a atuar e trazer mais ações. Então, essa aqui é a minha ideia. Eu vou compartilhar a minha tela com alguns slides, porque tem figuras interessantes, assim, de gráficos e tal, que eu acho que podem ajudar. O problema é que eu tenho 1 milhão de janelas abertas, o meu computador dá até vergonha de share, porque eu sou dessas pessoas desorganizadas que tem tudo que eu acho interessante eu deixo aberto, espero que vocês não vejam esse desastre. Muito bem. Então, já o Vinícius introduziu, mas esse é um trabalho que eu faço já há alguns anos na London School of Economics, na LSE, que é um trabalho de acompanhar as ações climáticas ao redor do mundo. Então, eu tenho uma queda pelo Brasil, obviamente, mas o meu trabalho é bastante global. Esse trabalho que nós fazemos envolve a publicação desses relatórios anuais que eu mencionei, o Global Trends in Climate Litigation. Já foram 5 relatórios, o último foi publicado agora em 2023, e, modéstia à parte, eu acho que esse é o melhor relatório que vocês podem ler para entender o que está acontecendo no mundo da litigância climática global, né? Então, é um relatório que até é bastante longo hoje em dia, porque realmente acontece muita coisa, mas a ideia é que
com esse relatório, nós apresentamos tanto a parte de tendências, de números, que nós analisamos com base na base de dados do Sabin Center, com a qual nós colaboramos, mas também nós fazemos uma parte de entender o que é mais importante, para onde que esse movimento está indo. Então, tem também uma parte interessante de análise que eu espero que seja de interesse de vocês, e agora espero também que, traduzindo para o português, fique mais acessível. Muito bem, então eu não tenho muito tempo, eu tenho 20 minutos, e eu vou querer passar algumas partes iniciais. A gente acha que nem precisa, a definição de litigância a gente não precisa, mas eu gostaria de mencionar que, quando eu olho para a litigância climática nos nossos relatórios, e quando a gente fala em geral, a gente tende a ter uma abordagem que é bem restritiva, e que acaba excluindo muitas ações que são relevantes para mudanças climáticas, mas que não tem a palavra clima. E eu digo isso especialmente pensando, né, no Ministério Público, que traz milhares de ações ambientais que nós não categorizamos como ações climáticas. Obviamente nós entendemos que elas são relevantes, mas a gente não tem simplesmente recursos suficientes para acompanhar e incluir todas essas ações. Então, realmente, nas bases de dados e nos relatórios e na doutrina, acabam sendo discutidas as ações que têm especificamente uma discussão sobre questão climática. E aí, o que a gente olha quando, uma vez que nós identificamos essas ações, são essas questões. Então, primeiro, quem que está sendo, a ação é proposta contra quem? Governos ou empresas? Quem que está trazendo o caso? Governos, empresas, ONGs, indivíduos, no Brasil, partidos políticos, que é uma questão também que a gente não vê por aí. Depois, onde que o caso está sendo trazido? Essas primeiras são, assim, bem diretas, né? Não tem muita dúvida em como classificar. Essas últimas classificações são um pouco mais subjetivas, a gente tenta entender se o caso é estratégico. Alguns casos, simplesmente, a gente tem muitos aqui na Europa que dizem respeito à alocação de licenças no sistema do EU ETS, do mercado de carbono. Então, isso a gente geralmente não considera estratégico, mas casos como Urgenda e outros casos, obviamente, a gente vê que tem outro intuito, o intuito de mudar a política, de comunicar a ciência climática. São casos que têm esse componente estratégico, então a gente acaba fazendo essa separação, e depois a gente também separa se os casos são alinhados ou não alinhados com a proteção do clima. Então, essas categorias vão dar uma ideia do que eu mostro agora nos próximos gráficos. Então, primeiro esse gráfico, em termos de quantidade de casos no mundo. A gente vê aqui que os primeiros casos são na década de 80, mas durante muito tempo a litigância climática foi concentrada nos Estados Unidos. Então, se vocês olham essas barras laranjas, dá uma ideia de o volume de casos nos Estados Unidos, e também o quanto que está crescendo mais recentemente. Então, basicamente, a maior parte, mais da metade dos casos foi proposta depois de 2015, depois do Acordo de Paris, e a gente começa a ver também a barra azul crescendo, mais casos fora dos Estados Unidos. E aí eu coloquei do lado esse gráfico que foi preparado pelas colegas do Juma, lá na PUC-Rio, é atualizado até 2022, mas mostra o crescimento de casos especificamente no Brasil, né? Então, começando aí, eu falei que teve a coincidência do livro, dá para ver exatamente a publicação do livro em 2019, é o que acontece depois. Não que eu estou querendo dizer que foi por causa do livro, mas realmente coincidiu com esse crescimento que eu mencionava. E hoje eu estava olhando a base de dados, tem mais de 60 casos registrados no Brasil. Não tantos ainda com envolvimento do Ministério Público, e muitos casos que foram trazidos já por partidos políticos e ONGs. Então, os casos estão aumentando, é um fenômeno recente. Agora, onde que isso acontece, né? Quando eu falei ao redor do mundo está crescendo, vamos ver ao redor do mundo o que significa. A maior parte dos casos fora dos Estados Unidos ainda é na Austrália, depois Inglaterra, Alemanha, França, Europa, e alguns casos também aparecendo agora na Ásia, e o Brasil, como a gente viu, com um número até bastante significativo e recente. O mapa do Juma, aqui à direita, mostra em quais estados, né, os casos foram trazidos. Então, a gente vê aí uma concentração entre sul e norte do Brasil. Muitos casos, no estudo do Juma, mostra dizendo respeito ao bioma amazônico.
Além desses casos que a gente tem no mapa, tem também mais de 50 casos que já foram trazidos perante cortes internacionais. Inclusive, se vocês têm acompanhado no nosso relatório, a gente trata um pouco dessas... desculpa, meu vocabulário às vezes falha no português, advisory opinions, que foram apresentadas perante a Corte Internacional de Justiça, a ITLUS, o Tribunal do Mar, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nesse momento estão todas no processo de receber contribuições para essas advisory opinions. Então, está no mundo todo, está aumentando no Brasil, tem casos internacionais. Agora, cada país é uma realidade própria, né? E no Brasil, vale a pena, de novo, olhar o relatório do Juma e ver que tipos de ações, quem que está trazendo. Aqui, esses gráficos que eu coloquei nesses slides, se vocês ainda não viram, eu recomendo olhar o relatório do Juma, mostram que a maior parte dos casos tem sido de ações quase metade, né, de ação civil pública, mas tem também todas as ADINs, que foram as propostas pelos partidos, algumas ações populares e até o mandado de segurança. Com relação ao polo ativo, aqui a gente vê... não, eu falei que a maior parte, que o Ministério Público não respondia pela maior parte, mas responde. Desculpem, esse gráfico mostra claramente que sim, que apesar de eu esperar mais, são 18 casos pelo Ministério Público, desculpa pela... eu achei que o Ministério Público era segundo lugar depois da sociedade civil, mas em primeiro lugar o Ministério Público, sociedade civil, partidos políticos e assim por diante. E como eu disse, isso varia muito de país para país, vale a pena fazer esses análises um pouco mais focadas. Agora, eu mencionei que o número de litígios estratégicos a gente tenta classificar e a gente vê o quanto que eles têm crescido, né? Então, realmente, o uso da litigância como um mecanismo de mobilização social, de comunicação, de conscientização, raising awareness, é bastante recente. E, ao mesmo tempo que a gente vê isso, não dá para esquecer que a litigância pode ser utilizada em todos os lados. E nos Estados Unidos nós sempre observamos, mas nesse último ano nós observamos mais essa litigância que é estratégica, mas contrária à proteção do clima, e a gente vê isso nessa litigância que tem questionado as exigências de ESG, né, eu nem sei falar ESG em português, enfim, ESG nos Estados Unidos. Diversos estados passaram a legislar e essa litigância tem questionado esse tipo de legislação. Nessa última parte que eu falo, assim, da parte mais geral, uma discussão sobre resultado e impacto, que eu acho que é bastante interessante. A gente se pergunta, né, e isso está levando... Aqui que tem levado esses casos. No Brasil tem poucas ações que já foram julgadas, então o Juma faz uma análise com relação ao motivo da demanda, né, se a demanda é alinhada ou não. E fica claro aqui que, no Brasil, a maior parte dos casos tem sido propostos, a demanda é alinhada, né, então 92%. O que a gente faz no nosso report é uma combinação de olhar a demanda, né, o que se busca, a decisão, o que foi concedido, e aí a gente chega a esse número que, fora dos Estados Unidos, que a gente não consegue fazer ainda essa análise, mais da metade, 55% dos casos, resultaram num outcome, né, num resultado que é favorável à proteção do clima. Ao mesmo tempo, não dá para achar que o resultado da ação conta a história inteira, então é bastante óbvio, mas é sempre bom lembrar que, às vezes, casos que não têm sucesso também têm resultados positivos, e que a ideia da litigância, especialmente a litigância estratégica, é comunicar a questão climática, é aumentar o risco da litigância, formar essas narrativas sobre o problema e quem que é responsável, né, os governos, as empresas. Então, tem muito além dessa simples análise do que foi o resultado da ação. Então, fica aqui essa primeira parte da minha apresentação. Agora, a segunda parte, nesses próximos 10 minutos, eu gostaria de falar sobre os tipos de ação e focar em alguns casos contra empresas e contra governos que eu acho que tem mais potencial no Brasil.
Então, no nosso relatório, nós dividimos os tipos de litígio de uma forma um pouquinho diferente, que é a ideia de tentar entender o que se busca com essas ações. Então, não é uma análise muito jurídica, assim, com base no argumento jurídico, mas é o que se busca. E a gente separa, então, entre os casos que são alinhados, os não alinhados, e esse meio do caminho, que são casos que dizem respeito à transição justa. Casos que, às vezes, são trazidos com base em direitos humanos, que questionam, por exemplo, uma política ou um projeto de renováveis, painéis solares que são colocados, turbinas de vento, que são o processo ou a falta de participação infringem direitos humanos de populações que já são mais vulneráveis. Então, essas populações não estão querendo parar a questionar as ações climáticas, mas proteger direitos próprios de grupos que já sofrem desfavoravelmente por outros motivos. Então, essa é essa questão no meio da transição justa, que é parte da complexidade da questão climática. Mas eu vou focar agora em 3 casos aqui dos alinhados. Primeiro, esses que a gente chama de government framework, que são os grandes casos contra governo, a mesma coisa contra empresas, e esses casos de polluters pay e poluidor pagador e de greenwashing. Então, com relação a esses casos que a gente chama de quadro contra o governo, por que a gente separou eles? Porque a gente entendeu que é diferente olhar um caso que está questionando um projeto específico, então, digamos, uma licença de operação dada a uma ampliação ou a um novo projeto que resulta em emissões. E esses casos são distintos de casos que tentam questionar a política toda de um governo. Então, as metas de um país, os investimentos que vão para diversos ministérios, ou a questão das metas setoriais. Então, a gente tem, como tem muitos desses casos hoje em dia que começaram com o caso Urgenda, a gente achou por bem que dava para separar os casos mais pontuais desses casos mais sistêmicos. E, para vocês terem uma ideia, desde a propositura da ação Urgenda, nós identificamos já mais de 80 casos desse tipo sistêmico, que busca ou mais ambição ou a implementação de uma legislação, de uma meta que já existe. E aí a gente vê o caso, né, o César mencionou, o caso na Alemanha, esse caso que está agora perante, alguns casos que estão perante a Corte Europeia, o caso Urgenda, na Irlanda tem casos, enfim, em diversos países do mundo a gente vê esse tipo de caso muito amplo que tenta uma mudança estrutural, digamos, da sociedade para as mudanças climáticas. E aí eu mencionei especificamente o caso do Fundo Clima, porque eu acho que esse é um clima que não começa como um caso desses sistêmicos, né? É um caso que começa com uma questão pontual de se o governo, se a desregulamentação ou desmantelamento da estrutura do Fundo Clima era constitucional, e a decisão que veio da Suprema Corte é que não só não era constitucional, mas que o Tratado de Paris é um tratado de direitos humanos. Então, esse tipo de decisão que veio da Suprema Corte brasileira, acho que acaba promovendo o caso de um caso que é focado numa questão, assim, até específica por um caso, por uma decisão que é muito ampla e que pode ser utilizada como precedente em diversos outros casos futuros no Brasil. Agora, eu concordo com o ponto que o Vinícius estava falando, que a gente vê pouca litigância ainda no Brasil contra empresas, e esse é um fenômeno que tem aumentado muito fora, né, nos casos internacionais, e aqui eu queria mencionar alguns desses exemplos. Então, o primeiro tipo de caso é o equivalente desse caso sistêmico, o caso quadro contra governos. A gente viu uma transposição desse tipo de estratégia para casos contra corporações. Então, o caso Shell, que o César mencionou, é exatamente esse exemplo de mudar a razão de ser daquela empresa, né? A empresa produz petróleo, você está falando que é uma atividade que gera emissões em todos os seus escopos 1, 2, 3, e a decisão fala diminua as suas emissões nos seus escopos 1, 2 e 3. Então, é realmente assim, é tentar cortar o mal pela raiz. E a gente viu, então, alguns casos desses, como o Shell, e alguns casos que tendem também a não só olhar para
essa mudança do futuro da empresa, mas também para uma certa compensação. Então, esse caso recente, que foi trazido por 4 moradores de uma ilha na Indonésia, esse Asmania versus Holcim, foi proposto contra uma empresa de cimento na Suíça. Então, esse tipo de caso acabou combinando também um pouco estratégias diferentes. Essa estratégia de buscar um pagamento, né, um poluidor pagador, é um clássico exemplo de litigância ambiental e de litigância climática também. Eu acho que muitas pessoas acabam pensando, esse é o caso que eu esperaria, né, fazer o poluidor pagar pelo dano. E existem muitos desses casos, especialmente nos Estados Unidos. Depois tem esse caso na Suíça, tem o caso do peruano Liuya na Alemanha, mas são casos que têm levado mais tempo e que são casos mais dispendiosos, considerando a questão da prova, né? Então, a questão da ciência da atribuição, a prova, a evidência, acaba fazendo com que esses casos sejam bastante complexos, e a gente ainda está esperando resultados nesses. Agora, tem esses 2 últimos tipos de casos que eu queria enfatizar, inclusive com base num novo report, um relatório que a gente tem, e notícias que saíram hoje no jornal. Então, eu acho que esses são casos que têm tudo a ver com o Ministério Público e que eu gostaria de chamar a atenção. Então, primeiro, a gente chama de turning off the taps, né, de fechar a torneira, que é a ideia de ok, então tem, claro, as empresas de petróleo são os maiores emissores e responsáveis pelas emissões no mundo, mas de onde que vem o dinheiro que financia essas atividades? De onde que vem o dinheiro que financia o desmatamento? Então, você não vai só para o fulano que está desmatando, mas você vai para a instituição financeira que financia, o banco que financia aquela atividade. E a gente viu esse tipo de ação, inclusive com relação ao desmatamento da Amazônia, num caso recente contra o BNP Paribas, que questiona o financiamento de atividades que, em última análise, levam ao desmatamento. E os casos de climate washing, greenwashing, que têm aumentado muito nos últimos tempos, especialmente com o maior número de empresas falando, eu sou carbon neutral, net zero, etc. E aí a gente vê o quanto que, em muitos casos, é fácil questionar e mostrar que tem, seja com base em legislação de proteção ao consumidor, ou fraude, dependendo do país, que isso tem o meu vocabulário em português, enfim, que tem que é indevida a propaganda. Agora, esses 2 relatórios esse relatório que eu mencionei, nosso, que foi publicado semana passada, olha para uma questão interessante, que é, não só a gente vai ver problemas que fazem com que a ação climática seja afetada, então, por exemplo, né, que todos esses casos que pedem mais ambição ou que pedem reparação, mas a gente vê também com o aumento de soluções às mudanças climáticas, políticas e investimentos e projetos que tentam resolver o problema, tem potencialmente um aumento também de chance de ver casos de corrupção e problemas de integridade. Então, eu acho que isso também é interessante, não é que a gente quer parar as ações bem intencionadas, mas a ideia é, assim como com o climate washing, que é um tipo de problema de integridade, brecar essa tendência de as soluções que não têm fundamento ou que resultam em desvio de dinheiro. E aí, exatamente esse matéria que saiu hoje no Guardian, sobre esse relatório que foi publicado ontem, que mostra que tem bilhões, eu acho que o relatório fala em 280 bilhões de dólares por ano de dinheiro que é desviado de atividade criminosa na Amazônia para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passa a ser um país de grande lavagem de dinheiro de crime ambiental na Amazônia, não só brasileira. E eu acho que é isso que é interessante também na questão da litigância climática, que a gente está vendo cada vez mais, não são casos que são, é um caso de uma questão no Brasil, trazida no Brasil, mas são casos de um problema no Brasil, trazido
por exemplo, como eu mencionei na França, ou eu consigo antecipar uma ação que vai ser trazida nos Estados Unidos, que tem a ver com esse crime de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Então, esse componente transnacional da questão climática e da litigância climática é também bastante interessante e bastante peculiar desse tipo de caso. Então, eu acho que está na minha hora de acabar, eu quero deixar tempo para perguntas, exatamente, eu falei exatamente 20 minutos, eu só vou terminar com esse slide que mostra que, mais ou menos o que eu vinha dizendo, que se inicialmente as ações eram propostas contra as empresas de petróleo e, né, os maiores emissores, hoje a gente vê essa grande diversificação, eu chamo isso de um efeito arco-íris, né, no gráfico, que foi de 3 cores para, sei lá, 8 cores aqui, mais cores até do que tem no arco-íris, que mostra que as ações climáticas, até por causa desses casos de greenwashing, hoje em dia expandiram para muito o setor de alimentação, alimentício, e o setor financeiro, de banco, seguro, setor financeiro em geral, químico também. Então, a gente vê uma grande diversificação das ações contra qual tipo de setor que essas ações vêm sendo propostas. Então, eu vou terminar aqui, esse aqui é só um novo paper que a gente escreveu, que mostra que essas ações impactam no preço das ações das empresas. Então, mostra que, além de todos os outros impactos que a gente pode imaginar que essa litigância tem um impacto que, para as empresas especificamente, acho que é particularmente importante para eles, para essas empresas, uma queda nas ações é o pior pesadelo, e a gente tem visto isso como efeito das ações. Então, esse é um paper que eu escrevi com colegas economistas lá no Grantham, mas eu vou parando por aqui para a gente ter mais tempo. É uma pergunta que eu poucas vezes recebo, mas muitas vezes eu penso sobre isso, porque além do nosso trabalho de acompanhamento das ações climáticas, um outro trabalho que a gente tem no Grantham, na LSE, é a base de dados de leis e políticas climáticas, né, no mundo. E é uma base que tem praticamente, né, todas as leis e políticas que a gente tem conhecimento em todos os países, e a gente frequentemente se depara com esse tipo de lei, plano, em países em que ou alguém simplesmente, como você falou, copiou e colou, ou, por exemplo, em vários países africanos acontece isso, de ter um dinheiro para uma agência de desenvolvimento alemã que faz um projeto e aí aprova um plano, e o plano é lindo, né, então, quer dizer, eu não estou nem falando dos casos de uma litigância que pede isso, mas já partindo do momento em que existe aquele plano no papel perfeito, mas que o país não tem recursos financeiros ou recursos humanos para tirar aquilo do papel, e, né, qual que é a validade? Então, eu acho que é uma questão bem colocada, porque também, especialmente pensando na possibilidade disso vir via uma ação judicial, se você pensa o quanto de investimento para a propositura da ação, para a ação ser, né, apelada e recurso e tal, até chegar no final, que é simplesmente faça-se um plano, qual que é o benefício disso? Então, eu acho que tem muitos casos em que a gente vê isso indo para lugar nenhum, tem poucas exceções, por exemplo, com relação à litigância, um caso fascinante é aquele no Paquistão, né, o Legari versus Paquistão, que foi um dos primeiros casos, inclusive, propostos, e é um caso em que o juiz tomou uma linha que raramente a gente também vê ser tomada, mas o juiz Ali Shah fala que eu quero ver a criação de um comitê que vai implementar o plano que nunca tinha saído do papel. E nesse comitê sento eu também. Então, o juiz passa a sentar no comitê e fazer com que o comitê efetivamente trabalhe e tome as medidas que tinha que ter tomado antes. Mas não dá para esperar que todo juiz vá, além do seu trabalho, na hora extra, no fim de semana, sentado no comitê e certificar que a decisão vai ser implementada. Então, eu concordo que é uma decisão, é uma questão para se pensar, e nesse sentido também, às vezes, as ações mais efetivas são aquelas que dizem respeito a um projeto específico, ou a exigir
por exemplo, que se considere as emissões de um empreendimento, ainda que isso significa que talvez o empreendimento ainda vá adiante, mas não deixa de ser um resultado mais prático do que faça-se um plano. Então, é assim que eu responderia a sua questão. Você sabe que esse é um aspecto interessante do meu trabalho, que é global, porque, efetivamente, se eu penso em Brasil, essa questão é, obviamente, prioritária. Se eu penso no mundo, eu gostaria de ver mais ações que pensem na questão da adaptação, da vulnerabilidade, dos desastres, mas a realidade é que a gente vê muito menos desse tipo de ação hoje em dia. Então, globalmente, existem muito mais ação de mitigação do que de adaptação, e poucas ações que dizem respeito ao meio ambiente urbano. Então, o panorama global é esse. Olhando para o Brasil, eu acho que faz muito sentido ver esse tipo de caso. Eu acho que esse é mais um desses exemplos que talvez um caso no Brasil sirva de inspiração para outros casos fora, porque não deixa de ser um problema que talvez a questão fundiária, a questão irregular, né, não seja tão presente nos países do norte, mas, enfim, existe um mundo inteiro por aí em que existe ilegalidade na questão fundiária, mas mesmo quando há legalidade, existe vulnerabilidade, então continua sendo relevante. Então, eu acho que essa seria uma ação muito interessante para ver surgir, especialmente nesse contexto brasileiro em que existem diversos acidentes, que já, enfim, eventos de extremos de clima que resultaram em diversas mortes. A questão que pode ser colocada, eu acho que é aí que é importante no link com a questão climática, é que hoje existe pesquisa, dados científicos que mostram quando o evento, as mudanças climáticas exacerbam a gravidade do que seria um evento natural. Então, o trabalho da Fred Otto, que trabalha aqui com a gente no Imperial, eles fazem modelagens quase em tempo real para eventos específicos. Então, seria o caso de fazer uma modelagem dessas, se não existe ainda, para algum evento específico, se quiser usar isso como um fundamento, ou uma questão mais genérica, né, mais estrutural, como vocês disseram. E eu acho que isso seria uma ação que teria potencial de inspirar outras ao redor do mundo, sim. Que nós não temos acesso a nenhum dado. Se tiver uma base de dados e vocês quiserem passar, a gente faz um estudo. Mas eu nunca vi esse tipo de base de dados. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma apresentação para uma dessas grandes empresas de resseguros, que estão super preocupados com a questão climática, porque essas empresas de resseguro seguram as seguradoras, e as seguradoras vão ter que pagar muito, então as empresas de resseguro estão preocupadas. E uma das perguntas era, vocês sabem, vocês mantêm algum tipo de controle sobre ações que foram settled, como fala isso? Que houve acordo? Exatamente, em que houve acordo ou investigações, e a gente fala, não, a gente acaba tendo só acesso, uma vez que a ação foi proposta, e ainda assim a gente não tem acesso a tudo. Então, se o Ministério Público tem uma base de dados dessa de inquéritos, a gente podia, com certeza, fazer algum tipo de análise, e eu acho que seria interessante. E aí eu queria aproveitar e só mencionar, quando o Ivan estava falando, eu tive uma reflexão que diz respeito a essa posição privilegiada do Ministério Público, que é muito única. E eu acho que, pensando na litigância climática, a gente viu no Brasil um aumento da participação de ONGs trazendo ações, que talvez nas ações ambientais nem é tão prominente, né? O Ministério Público tem total prominência na questão dos casos ambientais, e abriu-se um espaço aí que as ONGs acabaram tomando na ação climática. E a gente vê isso ao redor do mundo, e uma dos componentes né, de quem está trazendo a ação é também de onde vem o financiamento para trazer essas ações. Então, muitas dessas ONGs, elas recebem financiamento de
filantropias. Então, é isso que tem movimentado muito esse campo da litigância climática ao redor do mundo e também no Brasil. Então, filantropias que acham essa questão importante e resolvem investir e falar, quanto vocês precisam para trazer uma ação, está aqui o dinheiro. Tem agora também surgido alguns fundos de investimento em litigância, que existem em geral e que começaram a pensar, bom, talvez isso seja um bom negócio, né, entrar com uma ação em nome de não sei quantas mil pessoas, mas todas essas opções de financiamento para a litigância têm atrás algum interesse, né, tem uma agenda. A agenda da filantropia eu acho importante falar sobre tem algum país que eu gosto, ou eu quero defender as crianças no futuro, então a ação tem que ter esse componente. O Ministério Público não tem isso, vocês têm, assim, um cheque em branco e uma caneta, e vocês podem entrar com qualquer tipo de ação. Então, eu acho que é interessante ver que tipos de ações que não foram propostas, e exatamente esse tipo de ação que diz respeito a desastres, que a gente vê pouco, fora essas ações nos Estados Unidos, né, que são bastante específicas daquela jurisdição. Então, realmente aproveitar essa possibilidade que o Ministério Público tem de atuar tanto na questão ambiental, quanto de criminal, quanto de consumidor, e entender que tipo de ação que o Ministério Público consegue trazer que outras não trariam. Também uma ótima pergunta. Vai na linha daquele ponto que a gente identifica, né, de olhar não só para a atividade, mas para onde vem o financiamento e que tipo de mecanismos que podem ser pensados para, né, na raiz do problema, já ter essa consideração da questão climática e vincular o financiamento a isso. Então, o que eu vejo acontecendo em outros países, um movimento mesmo que a gente observa hoje em dia, é esse de consideração de risco climático e de disclosure desse risco. Então, o Banco Central da Inglaterra começou um projeto um tempo atrás e que resultou no que chama TCFD, né, que é umas guidelines de como reportar o risco ambiental, climático, desculpa, e a ideia é que isso seja, então, utilizado na consideração de financiamentos em geral, e eu não vi, para ser muito honesta, eu não vi a questão específica imobiliária, mas, assim como a Raquel estava dizendo, né, existem na Austrália mais ações que têm esse componente de licenciamento urbano, tanto de questão de considerar impacto de aumento do nível do mar, se isso está sendo considerado no licenciamento, mas eu também não lembro de ter visto nada que vinculou a questão do financiamento à consideração dos impactos climáticos. Então, a minha resposta a movimentação de maior transparência com relação a riscos existe na legislação europeia, na adoção da TCFD, por exemplo, por instituições financeiras. Não sei dizer especificamente se isso tem afetado o mercado imobiliário, mas eu posso e vou, porque eu fiquei curiosa agora, dar uma checada se tem alguma coisa específica com relação ao financiamento imobiliário. Eu vi, sem dúvida, já com relação ao financiamento de fósseis, de atividades ligadas ao desmatamento, mas não lembro de ter visto do imobiliário. Por acaso, estava vendo as últimas notícias do que está acontecendo no Brasil e vi que o projeto de lei do mercado de carbono passou para a próxima fase, enfim, tinha alguma notícia recentemente. Então, imagino que isso vai vir a ser uma questão que vocês vão ter que considerar. Eu não vejo no mercado europeu, assim, considerando a jurisprudência que houve no mercado europeu, eu não vejo um tipo de ação que seria o tipo de ação que o Ministério Público também reproduziria. Também, pensando nos Estados Unidos, há algumas ações, especialmente essas ações contrárias, né, de Estado, que é contra o mercado deles, tem um mercado entre Estados, né, então tem Estados que não querem ver esse mercado acontecendo, então que questionam a criação do mercado.
assim, não pensei a respeito até você me fazer essa pergunta. Eu não consigo, em princípio, ver alguma questão muito específica, além da questão de uma potencial corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, então essa questão mais financeira criminal, que não duvido que aconteça no Brasil, né? O pessoal é criativo, adora achar um jeito de desviar dinheiro. Fora isso, é o que eu acho que é a única coisa que eu conseguiria imaginar. Eu não vi fora muitos exemplos assim que deem uma ideia do que seria uma atuação paralela no Brasil.